Boa noite, a paz de Cristo para você, meu irmão, minha irmã. Eu quero, neste primeiro momento deste culto da noite, já fazer para você um anúncio. Na verdade, não é nem um anúncio, mas uma consideração da alegria no nosso coração de ter desenvolvido durante aproximadamente quase 2 semanas com um tema maravilhoso, que era em meio à pandemia, as mulheres pregam a palavra de Deus. Nós tivemos 2 semanas inteiras, onde aproximadamente 12 irmãs pregaram a palavra do Senhor nosso Deus. Foram pregações maravilhosas, sempre desenvolvidas, as postagens das gravações, às 19 horas, no Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá, como também nos grupos de Zap da nossa igreja, e nossos irmãos distribuíram para muitas e muitas pessoas que puderam ouvir palavras abençoadas de irmãs consagradas ao Senhor. Mas não vai ficar por aí não. Estamos pensando em outras ações de estratégias espirituais para que possamos trabalhar, ainda que estejamos com a igreja de portas fechadas, sem exercer ou sem comungar na casa do Senhor Deus e participar dos cultos presenciais. Nós estaremos ainda com ações espirituais para que você possa ter comunhão, ainda que virtualmente, possa ter comunhão, adorando a Deus e em comunhão com nossos irmãos, ainda que virtualmente. Aguarde, outras ações e estratégias espirituais virão para que possamos continuar pregando, anunciando e testemunhando o nome do Senhor Jesus. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear.
E por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Abra, querido amigo, querida amiga, a palavra do Senhor Deus no salmo muito conhecido pelo povo de Deus, pelo povo cristão, Salmo 23, Salmo de Davi, e que você conhece muito bem, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi crucificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar.
a chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. Eu sei, meu Deus proverá. Estão no altar. Ele sempre tem uma resposta. Quem clamar, Deus proverá. No altar de Deus, Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi crucificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Quero te convidar agora para que possamos abrir a palavra do Senhor Deus na mensagem. E a palavra está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. E leremos apenas versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Versículo 1 ao 4 de Mateus 4, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ao ser tentado, ele foi colocado, ele foi posto por Deus numa posição, na verdade, de confronto com o diabo. E aí nós nos lembramos de Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo coloca para nós que Jesus ou Cristo, ele é o segundo Adão. Porque entendemos então que o primeiro Adão, o primeiro homem criado por Deus, que é Adão, foi um homem que ele desobedece a Deus. Quando tentado pelo diabo, quando ele e sua esposa Eva, tentados pelo diabo, eles pecaram. E pecar significa que eles desobedeceram ao Senhor Deus. Em Romanos 5, então, o apóstolo Paulo fala que pela desobediência do primeiro homem, que no caso foi Adão, homem criado por Deus, onde Deus soprou o fôlego da vida nas suas narinas, onde esse primeiro homem, por causa do primeiro homem, veio para a humanidade a desobediência, o pecado e a desobediência. Mas Paulo também coloca para nós que através do segundo Adão, que é Jesus, pela sua obediência de Jesus a Deus, Deus Pai, obediência do Cristo ao Deus Pai, veio para todos os homens a possibilidade da salvação através da eleição de Deus na vida do homem, na vida da mulher, fazendo com que esse homem e essa mulher, pela ação do Espírito Santo no coração, venha receber a Cristo, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da sua própria vida. Mas aqui nesse texto, Jesus já tinha sido batizado, momentos antes, na Judéia, pelo profeta João Batista. E agora, então, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, como os outros evangelhos relatam para nós, ele é levado pelo próprio Espírito Santo do Senhor Deus, ele é levado para o deserto da Judéia. E ali, então, há um confronto, um embate entre Jesus Cristo, filho do homem,
Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho do homem, porque foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria. Então Cristo é 100% homem, ainda que gerado no ventre de Maria. Ele foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre dela. E Jesus Cristo é 100% Deus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado na terra, Ele é Deus andando na terra e se encontrando com a sua criação. Mas esse embate de Cristo no deserto da Judéia, levado pelo Espírito Santo, para se confrontar ali com o diabo, na tentação que o diabo faria a ele no deserto, nos lembra muito bem Gênesis, quando ali Satanás, então, o diabo, então, vem a tentar Eva e vem a tentar a Adão, e o casal desobedece às ordens do Senhor Deus, e o pecado, então, entra na história da humanidade pela desobediência. Agora nós temos um outro embate. O embate não é com o primeiro Adão, o embate não é com Adão e Eva, o embate é com Cristo, o embate é com o Filho de Deus, o embate é com Jesus, o Cristo, no deserto da Judéia. Cristo, então, fica naquele deserto durante 40 dias e 40 noites, queridos irmãos e queridas irmãs e amigos. 40 dias e 40 noites que Cristo Jesus, ele fica jejuando. Provavelmente a água ele deve ter bebido, mas comer, se alimentar, não. Jesus não comeu, não se alimentou, jejuou 40 dias e 40 noites. O Evangelho de Lucas nos informa então que nesses 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás, foi tentado pelo diabo. E aqui nós vamos falar hoje, queremos falar ao teu coração, justamente da primeira tentação. Foram 3, mas queremos falar para você hoje da primeira tentação do diabo a Cristo no deserto da Judéia. Quando a gente fala a palavra deserto, o que vem na sua mente? O que vem na minha mente? O que vem no nosso coração? Creio que quando falamos deserto, vem na nossa mente solidão, vem na nossa mente sofrimento, vem na nossa mente dificuldades, desafios, provações. E foi justamente o que Cristo passou no deserto da Judéia, durante aqueles 40 dias e 40 noites, jejuando ele que ali estava. Após 40 dias e 40 noites, Cristo estava exausto, estava cansado, estava fragilizado fisicamente, estava enfraquecido fisicamente, e esta foi a grande oportunidade do diabo. Vendo Jesus Cristo enfraquecido espiritualmente, o diabo então tenta ao Senhor Jesus, como tentou a Adão lá no Jardim do Éden, no qual promoveu a desobediência do homem, da humanidade, ao próprio Senhor Deus. Se nós observarmos o versículo 3, e eu gostaria de reler para você neste momento o versículo 3, o verso 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Queria ficar com a primeira parte, quando ele fala, o tentador, o diabo. Então o tentador aproximando-se. Se você verificar esse verbo aproximar na língua original escrita do Novo Testamento, que é o grego, você vai entender que essa palavra se aproximar tem a conotação, e querido irmão, querida irmã, da ideia de algo, a ideia de alguém, a ideia de um ente físico, a ideia de um ente corpóreo que se aproxima do Senhor Jesus. E é bem interessante entender desta forma, observando essa palavra na língua original, que é o grego. Por que isso? Porque nos lembramos de Gênesis, e nos lembramos que quando Satanás, o diabo, se aproximou de Eva, se aproximou sobre a forma corpórea de uma serpente. E ali ele falou e seduziu o coração de Eva e o coração de Adão. E agora aqui temos a informação que o tentador se aproxima do Senhor Jesus, dando essa ideia de um ente corpóreo, de um ente físico se aproximando do Senhor Jesus. E ali Satanás então usa uma expressão. A expressão é, diretamente para Jesus: se és filho de Deus. Ora, Jesus é filho de Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é Deus andando na terra, caminhando por entre a humanidade, visitando a sua criação, e o diabo sabe disso. Mas o diabo usa uma expressão que ele quer pôr dúvida em algo que absolutamente não podemos ter dúvida, e não há dúvida nenhuma, que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Mas Satanás, o diabo, quer pôr dúvida em algo
que não existe de forma alguma dúvida. Por isso ele fala, se és filho de Deus. Então o que ele quer fazer? Ele quer se aproveitar da fragilidade física do Senhor Jesus, por causa que ele está sem comer há 40 dias e 40 noites, e para pôr dúvida em Jesus Cristo, onde realmente, volto a dizer a você, onde não há absolutamente dúvida alguma. Mas o diabo, ele é mestre em pôr dúvida onde não há dúvida. Quando ele fala se és filho de Deus, ele fala então, querido irmão, com escárnio. Ele desafia a divindade do Senhor Jesus. Jesus, de fato, é 100% homem, nascido de mulher, do ventre de Maria, e 100% Deus, porque ele é o Filho de Deus, gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Então não há dúvida quanto a isso, mas o inimigo das nossas almas usa essa expressão para pôr dúvida na identidade do Senhor Jesus. É como se ele dissesse, olha, quem é você, Jesus? Qual é, Jesus, a sua identidade? E o diabo faz isso hoje também. Ele faz conosco também, nos dias de hoje também. O diabo, ele é expert em colocar em nós, a humanidade, ele joga sobre nós as tentações, justamente, amado, como desafio para nossas vidas. As tentações que vêm do maligno, e este mundo jaz no maligno, que vem contra nós, homens e mulheres, são na verdade desafios, querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, para as nossas vidas, para que você possa se postar, e para que você possa se qualificar, entendendo quem é você, entendendo que você é filho de Deus, entendendo que você não é mais criatura de Deus, mas que você é filho de Deus. Porque todo homem que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e segue a Jesus Cristo e coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida pela ação do Espírito Santo que transformou o seu coração, ele tem que se postar e tem que se qualificar não como criatura de Deus, mas se qualificar como filho do Senhor Deus. Então essa expressão do diabo para Jesus no deserto da Judéia, se és filho de Deus, também serve para você hoje. Porque o diabo também hoje fala assim conosco, se és filho de Deus, se és filha de Deus, ora, nós temos que nos postar, temos que ter postura, atitude e entendermos que somos filhos de um Deus tremendo, maravilhoso, grandioso e que está acima de todas as coisas, nos céus e também na terra. Então, no versículo 3, o diabo continua, ele primeiro escarnece de Jesus, ele põe dúvida sobre a divindade do Senhor Jesus, e em seguida, agora, ele fala, olha, se és filho de Deus, no versículo 3, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui a gente observa então o inimigo das nossas almas, falando com Jesus e tentando ao Senhor Jesus, colocando para Cristo, para que ele transformasse as pedras do deserto da Judéia em pão. Ele não está com fome, ele não está jejuando há 40 dias e 40 noites, ele não está exausto, o Senhor Jesus, ele não está enfraquecido fisicamente, então o inimigo aproveita essa brecha, aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento de instabilidade física do Senhor Jesus, para dizer a ele, olha, se você é filho de Deus, então manda que essas pedras que você está vendo e eu estou vendo aqui, se transformem em pães. Ele diz, olha, eu sei que você tem poder, eu sei que você pode transformar pedra em pão. Jesus é aquele que no casamento de Caná da Galiléia, queridos irmãos, transformou água em vinho da mais belíssima e pura qualidade, primeiríssima qualidade. Jesus é aquele que transforma todas as coisas, o inimigo de nossas almas sabe disso. Então ele fala para Cristo que estava frágil fisicamente por causa do jejum, da fome que ele estava. Transforma, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí é interessante informar você o seguinte, aquelas pedras do deserto da Judéia tinham um tom de cor amarelado, que era o tom de cor dos pães que se comiam na época do Senhor Jesus.
Porque os pães eram feitos e colocados, a massa do pão era colocada em cima de pedras que estavam debaixo de uma temperatura muito elevada. As pedras estavam debaixo de uma temperatura elevada, as pedras estavam quentíssimas, e então se colocava a massa do pão em cima da pedra, e pela pedra estar aquecida, muito quente, ela assava o pão. E então a cor da pedra passava geralmente para a massa do pão. E até as ranhuras que se encontravam na pedra, elas passavam também para a massa do pão, para aquele pão depois. Ora, então Satanás, usando essa imagem mental, sabendo que Cristo está instável fisicamente por causa da fome que ele estava sentindo, e usando a imagem mental do pão, e sabendo que aquela pedra tem um tom de cor amarelado do pão, ele olha para Jesus e fala: manda que estas pedras se transformem em pão. Ali ele está querendo vencer o Senhor Jesus. Ali ele quer subjugar o Filho de Deus. Ali ele quer vencer a humanidade de Jesus, porque Cristo está com fome. Ali ele quer vencer a divindade do Senhor Jesus, fazendo com que Cristo, que ele sabia que Cristo tinha poder para transformar a pedra em pão, fazendo com que Cristo transformasse de fato a pedra em pão. Mas se Cristo fizesse isso, ele estaria, querido irmão e irmã, obedecendo, não a Deus, mas obedecendo ao inimigo de nossas almas, obedecendo a Satanás, obedecendo ao diabo. Porque quem é que falou para ele: manda que essas pedras se transformem em pães? Foi o próprio diabo que estava ali tentando ao Senhor Jesus. Note a estratégia do inimigo. Ele mostra algo coerente. O que é coerente? Coerente é dizer para Jesus transformar pedra em pão, porque ele pode fazer realmente isso, ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas ele usa essa informação para que, se Cristo obedecesse, estaria obedecendo não a Deus Pai, mas estaria obedecendo ao próprio diabo, ali que estaria nesse momento vencendo Jesus, fazendo ele usar o seu poder, ele, Jesus, o seu poder, mas obedecendo ao nosso inimigo, ao príncipe das trevas. Ele dita tudo, ele fala tudo de maneira muito coerente, porque Jesus realmente, querido irmão, está com fome. E ele fala: olha, você não quer se alimentar? Você não quer comer? Faça essa pedra virar pão. Mas Jesus responde a ele. E a resposta de Jesus, através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas, através do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nos mostra e nos ensina como também nós temos que responder às investidas de Satanás e do diabo nas nossas vidas. Porque a resposta de Cristo é: não só de pão viverá o homem. Essa é a resposta do Senhor. Ficou por aí? Não, ele falou mais. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ora, Jesus está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, como eu falei agora há pouco. E esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é um texto que é uma exortação do Senhor Deus ao povo lá no deserto, onde o povo passou 40 anos naquele deserto, como Cristo agora passou 40 dias e 40 noites também no deserto da Judéia, e o povo passou 40 anos, e essa exortação era para que o povo olhasse para Deus e o povo tivesse fé em Deus, confiança que Deus o alimentaria, e assim aconteceu. Durante 40 anos no deserto, no Velho Testamento, o povo de Israel foi alimentado pelo maná, foi alimentado por carne, pelos cordonizes que Deus enviava dos céus, o maná e as cordonizes, que era a carne, e o maná era o pão, para que o povo pudesse se alimentar. Durante 40 anos, o povo foi suprido no deserto por Deus. Deus o alimentou. E note que essa palavra de um povo que foi alimentado no deserto, tendo fé, sendo exortado a ter fé em Deus, como um Deus que supre todas as coisas, é a palavra que Cristo usa para responder ao inimigo das nossas almas, a responder ao diabo. Cristo usa essa palavra: não só de pão procederá, não só de pão, não é? Diz o Senhor Jesus Cristo, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Deus. Ali nesta exortação
que Cristo pega de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele quer mostrar ao diabo e ele quer mostrar a nós que nós temos que ter a certeza, nos postarmos, nos qualificarmos como filhos de Deus e temos a certeza que o sustentador das nossas vidas sempre será o Senhor nosso Deus. Quem nos sustenta, quem sustenta nossas almas, sustenta nosso espírito, sustenta nosso coração, sustenta nossa mente, quem nos dá estrutura emocional, psicológica e física é Deus. E mesmo que haja instabilidade física, mesmo que haja fome pelo nosso corpo, mesmo que haja instabilidade física propiciada por enfermidade ou por doença, Deus nos sustenta e nos dá força na nossa mente, força no nosso coração para seguirmos em frente e não nos deixarmos levar pelas armadilhas coerentes de Satanás, coerentes do inimigo. Era uma estratégia diabólica realmente, era para Jesus obedecer ao diabo e Jesus entendeu isso e então mostrou para ele com esse texto do Velho Testamento, como o povo foi exortado a confiar em Deus e crer que Deus o sustentaria no deserto, eu digo a você agora, não só de pão viverá o homem, porque você está mandando transformar pedra em pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que sustentava Jesus era a presença do Senhor na sua vida, era a presença do Pai na sua vida. O inimigo ele é altamente sugestivo e influenciador. Nós observamos aqui nesse texto, Jesus diz claramente que o sustento dele vem do Senhor Deus, mas o inimigo quer subjugar a vontade de Jesus, subjugar o Senhor Jesus, vencer o Senhor Jesus pela fome que ele estava sentindo, fazendo ele usar o poder dele, querido irmão, para assim ele usando o poder dele, Jesus, ele estaria obedecendo ao diabo. A boca que ali estava falando, que estava produzindo palavras, ou que estava reproduzindo palavras, não era definitivamente a boca de Deus. Lembra que Cristo fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Não era a boca de Deus que estava falando naquele momento com Jesus Cristo, Filho de Deus. A boca que estava falando, que estava produzindo palavras, que estava reproduzindo palavras naquele momento, não era a boca do Senhor, mas era a boca de Satanás, era a boca do inimigo. E a resposta emblemática do Senhor Jesus ao diabo é uma luz. É uma luz para nós, nos dá a direção para nossas vidas. A resposta de Cristo nos aponta um caminho, um norte, um horizonte, uma direção para nós. A boca que nós devemos ouvir palavras que venham orientar nossas vidas, para que possamos prosseguir nossa jornada nessa terra, definitivamente não é a boca de Satanás, como estava acontecendo na tentação no deserto, e como acontece muitas das vezes na sua vida, você que está me vendo agora e me ouvindo agora. Muitas das vezes, Satanás, por meios sutis, até mesmo coerentes, ele tenta falar a você, ele tenta expressar, produzir, reproduzir palavras ao seu coração, e que às vezes, por ser coerente e ser sutil, você pensa que vem do próprio Deus e não vem de Deus. Cristo entende isso. Olha, eu tenho que ouvir palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede de ti, para eu transformar pão em pedra, não vem de Deus. Não vem de Deus, porque acima do pão natural, do pão físico que alimenta, o que alimenta a mim, Jesus, e que alimenta ao povo, a minha criação, que é o homem, é a palavra do Senhor, do Deus que está acima de todas as coisas. Emblemática a palavra do Senhor Jesus, e nela observamos 2 pontos. A primeira é que a palavra que eu digo, a palavra que eu sigo, que Jesus Cristo estava seguindo, que estava orientando ele, era a palavra do Pai. Nós devemos seguir nas nossas vidas a palavra do Pai, a palavra que procede da boca de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado, amigo, cuidado, amiga. Pense um pouco, reflita um pouco e verifique qual é a palavra que você está seguindo. Qual é a palavra, de que boca está saindo a palavra que você está escutando, entendendo ser coerente, entendendo ser algo correto, entendendo ser algo bom de se fazer.
qual é a boca que você está ouvindo palavras que parecem ter coerência ao seu coração. Pode ser que essas palavras não venham da boca de Deus, mas da boca do inimigo. O outro ponto que nós podemos destacar aqui é que somente a palavra que vem de Deus é que de fato sustenta nossas vidas e as nossas almas. É na palavra de Deus que nós nos sentimos fortalecidos para seguir nessa vida. É como se Jesus dissesse na tentação do deserto: olha, eu não sou movido pelo sustento, eu não sou movido pelo sustento do pão físico. Ainda que eu esteja com fome, eu não sou movido pelo sustento do pão físico, que é necessário para mim, mas eu sou movido pelo sustento que vem da palavra de Deus sobre o meu coração. Jesus, na verdade, é o pão que desceu dos céus. Jesus, na verdade, é o pão que alimenta nossas vidas. Jesus é o pão que Deus enviou à terra para nos alimentar. O que nos alimenta é o pão da vida, que se chama Jesus Cristo. O que nos sustenta, o nosso sustentador é Deus. O nosso sustentador é o Senhor nosso Deus. Naquilo que fazemos, naquilo que agimos, no trabalho que executamos, o nosso sustentador sempre será o Senhor nosso Deus. Cuidado, amado. Cuidado com as táticas sugestivas e influenciadoras que vêm do inimigo, porque essas táticas elas visam cegar os vossos olhos, cegar o vosso coração, cegar a sua visão para que você não enxergue quem na verdade de fato está falando com você. E na verdade ali no deserto era Satanás, querendo tentar o próprio Filho de Deus. Se ele ousou tentar o Filho de Deus no deserto da Judéia, imagina comigo, imagina com você, como ele poderá tentar fazer também. Jesus é o maná que Deus enviou dos céus à terra, andando pela terra, se encontrando com a humanidade, para chamar a mim e chamar você. E nele, no Senhor Jesus, nós temos força, querido irmão e irmã, para dizer não às tentações coerentes, sutis, que vêm e altamente sugestivas, que vêm do inimigo das nossas almas. Façamos como Jesus e possamos dizer ao inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quando estou só e a alma angustiada, quando pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. O teu poder posso transpor montanhas, o teu poder não temo bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Quando estou só e a alma angustiada, quando pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. O teu poder posso transpor montanhas, o teu
o teu poder, não temo o bravo mar. seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer, por teu poder, Senhor, posso vencer. Quero convidar você para um momento de oração. Feche seus olhos aonde você estiver neste momento, sua casa, seu trabalho, e possamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos Tua presença através da palavra de oração. Queremos agradecer pelo dia de hoje, queremos agradecer ao Pai porque estamos vivos, guardados por Ti, e queremos pedir por aqueles que sofrem, por aqueles que estão com dificuldades. Muitas e muitas pessoas estão sofrendo, estão com dificuldades, ó Pai, mas o Senhor é Deus, Criador dos céus, da terra, Deus poderoso, que detém sobre as suas mãos todo o poder e se encontra, Senhor, nas suas mãos. Então te rogamos em nome de Jesus, Senhor, olhai para esta pessoa que está neste momento, participando desta oração, atentai para o que ela está te dizendo agora em oração, seja no local de trabalho dela ou na casa dela, onde ela está assistindo este culto. Atentai para o que ela está colocando para Ti agora, Pai, se for Tua vontade, derrama Tua graça, Tua bênção, e faz acontecer sobre a vida desta pessoa aquilo que ela está pedindo, se for da Tua vontade, querido e amado Deus. Derrama a Tua paz sobre a terra, derrama a Tua bênção sobre esta terra. Livra-nos, ó Pai, das enfermidades que assolam neste momento esta terra. Abençoa-nos, ó Pai. Retira aquele que está no abismo, que está no poço, querido e amado Deus, retira ele de lá, ó Pai amado. Derrama a Tua graça, Pai amado, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, querido e amado Deus, e ser com todas as pessoas que estão participando deste momento de oração, ó Pai. É o que nós, humildemente, nós Te pedimos, não em nosso nome, porque não somos merecedores de nada lhe pedir, mas pedimos através da Bíblia Sagrada que nos ensina, pedimos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão, querida irmã e caro amigo. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã e amigo, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.